Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham com sua presença, os internautas, a imprensa que nos prestigia, não poderia ser diferente minha manifestação e minha colocação nesta noite em relação ao fato que vem ocorrendo em todo o nosso país. Alguém resolveu peitar esse desmando e esse desgoverno que está instalado lá em Brasília, e foram os caminhoneiros. Nós queremos cumprimentá-los, já estivemos lá também na terça-feira, conversando com alguns caminhoneiros, também nos colocando à disposição. Eu gostaria de colocar aos senhores, anotei algumas coisas dos vereador Pete, vereadores que me antecederam aqui, a questão da produção do petróleo no país, só para os senhores terem uma ideia, em um ano, o Brasil deixou de produzir. Um ano atrás, ele tinha produzido, neste ano, último ano, 5 milhões de metros cúbicos de petróleo deixaram de ser produzidos nesse país para serem comprados de fora para o país. Nós tivemos, somente no mês de maio, uma alta no combustível de 25%. Somente no mês de maio. De julho do ano passado até agora, nós temos uma alta de 56% no combustível. Gás de cozinha, uma série de coisas. Não há no mundo ninguém que possa suportar esta carga, esse percentual de 56% em 10 meses. Isto é só no Brasil mesmo, só no Brasil. Do Brasil nós não podemos esperar nada. Do presidente da República, Michel Temer, nós não precisamos esperar nada. O Brasil vivendo um momento de turbulência, onde os caminhoneiros, peitando uma paralisação do país todo, nós vemos o Michel Temer em pronunciamento no Palácio da Alvorada, junto com aquela catrefa que está em volta dele, dizendo que ele está abrindo mão da candidatura a presidente do Brasil e indicando o ex-secretário da Fazenda para sucedê-lo. Na minha concepção, na minha opinião, um morto renunciando para indicar um defunto para ser candidato a presidente do Brasil. Um morto, que é o presidente do Brasil, indicando o Henrique Meirelles, defunto, para ser o candidato a presidente do Brasil. Isso, para mim, é o fim da picada. O país passando por essa crise e ele vai lá anunciar que está renunciando à candidatura a presidente. É um morto indicando um defunto. Quer dizer, aí não dá. Não dá para... E a coragem da Petrobras em dizer que vai abaixar 0,5% na refinaria, como se isso fizesse cócega em alguém. Isso não mexe, isso não tem sentido nenhum. O Pedro Parente, presidente da Petrobras, ironicamente, fala, nós não vamos baixar nada, o povo que pague, nós não vamos reduzir nada, aqui não se baixa preço nenhum, o Brasil precisa tirar de alguém, e esse alguém é o povo, que sempre nós, o povo, tem que pagar a conta, pela incompetência, pela inoperância, pelo um governo que não poderia estar instalado lá de maneira nenhuma, que nos últimos anos estou sofrendo por causa da má gestão que está sendo pelo governo federal feito. Agora, na semana passada, o Congresso aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou, a criação de mais 200 e poucos cargos para fazerem parte do governo. Ontem,
o governo mandou para o Congresso a criação de mais 3 cargos para ver o que eles podem fazer dessa greve que tem aí no país, dessa paralisação que tem no país, para criar mais 3 cargos. Quer dizer, para alguém fazer uma análise, fazer um estudo, como é que eles podem sair dessa, como se diz assim, dessa sinuca, quando se joga sinuca, né? Uma sinuca de bico. Eu lhe concedo a parte, por favor. O senhor permite só acrescentar aqui, tramita também a possibilidade de criação de mais 200 municípios no país. Lugares onde eles não estão se acertando com as famílias, então cria mais 200 prefeituras, mais 200 câmaras e o povo que pague, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Agora, eu na última sessão coloquei aqui de que o povo brasileiro, recebeu de inflação mentirosa, uma inflação safada e sem vergonha. Dizer que a inflação no último ano foi de 1,69%, eu disse aqui e vou repetir. Isso é tirar sarro da cara do cidadão brasileiro. Este governo não tem vergonha na cara, porque ele está dando risada do povo brasileiro, está dando risada, sabe? E isso lá no fundo do coração, com tantos anos aí de política que eu faço desde menino, isso me envergonha, me entristece uma coisa dessa. Eu fico triste. Alguém tem que fazer alguma coisa, e os caminhoneiros estão fazendo. Parabéns a eles. Eu fui lá, cumprimentei pessoalmente alguns caminhoneiros lá, no trevo de Lençol. Até tinha que ir lá no meu terreno, lá, tinha que passar ali, estava trancado também. Mas eles me orientou por onde eu poderia passar lá, pelo menos do mato. Acharam um caminhozinho lá, e eu passei por ali, não teve problema nenhum, né? Mas eu gostaria só, presidente, para concluir, só, se me permite. Pode concluir, vereador. Agora, o governo brasileiro está pensando em isentar as empresas que fazem a exploração do petróleo aqui no Brasil até 2040 de qualquer tributo. Por baixo, dá mais de R$1 trilhão essa isenção. Eu pergunto para os senhores vereadores, para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e os senhores e as senhoras estão nos acompanhando. O Brasil tem condições de abrir mão de algum tributo, uma empresa estrangeira que vem aqui explorar o nosso petróleo, e o Michel Temer, com a maior cara de pau com a sua equipe econômica, dizia que quer isentar elas, porque vão gerar emprego, uma série de coisas. Mas gerar emprego todo mundo gera. Tributo tem que pagar. Quer dizer, nós temos que trabalhar, já estamos indo para agora, o vereador Pete colocou também, nós já colocamos diversas vezes. O brasileiro trabalha 5 meses por ano, 5 meses só para pagar tributo. Nesses 5 meses, vejam os senhores, ele podia construir uma casinha, ele podia comprar um terreno, podia comprar um automóvel, ou podia comprar uma bicicleta para a família toda, sei lá. São 5 meses que nós trabalhamos para pagar tributos. Não dá. O Brasil tem que mudar, nós temos que mudar, mas vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma eleição em outubro, vamos esperar que haja eleição, vamos procurar escolher bem os mandatários, o povo tem que pensar bem, escolher bem, vai ter grandes ou vai ter pessoas boas que têm oportunidade de comandar o nosso país. Porque assim como está, não dá para ficar. Porque essas pessoas que lá estão pensando no bolso deles. Porque vejam os senhores, quando eu coloquei inicialmente de que no último ano foi deixado de produzir 5 milhões de metros cúbicos aqui no país, então o que acontece? Comprar lá de fora, tem a oportunidade de fazer umas negociadas, como eles são acostumados a fazer, vem fazendo há muito tempo. Eu agradeço a excedência do tempo, senhor presidente. Muito obrigado aos senhores. Retorno à condução dos trabalhos do vereador presidente Edmar Geraldo Salomão para que possa concluí-los. Obrigado, senhor presidente. Resumindo os trabalhos da mesa diretora, eu gostaria de pedir a anuência do plenário novamente para fazer mais uma leitura de mais uma tela de pessoas que continuam nos acompanhando em suas casas. Jonas Matrindale, Rubens Andrzejewski,
Ágata Adjane, Irene Leonida Silva, Lindomar dos Santos, Gorete Elke, Wagner de Ramos Alcara, Diogo Dias, Claudemir de Jesus e Gilmar Foit. Essas pessoas nos acompanham de suas casas e nós agradecemos em nome dos senhores vereadores. Senhores vereadores, não havendo mais vereador inscrito na palavra livre, nós agradecemos o trabalho dos senhores vereadores, a presença de quem nos acompanhou pela internet, quem nos acompanhou com sua presença, os funcionários dessa casa. Né? E não havendo mais nada a ser tratado, então, eu agradeço a presença e trabalho dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 28 de maio, às 19 horas. Está encerrada a sessão.